Bom dia a todos, eu sou o Júnior, Eu sou a Carla temos 26 anos de casados e temos um filho. e fizemos o 7º encontro de casais com Cristo da paróquia São José de Maracanaú. E nesse dia 9 de novembro, nesta manhã, a gente vai refletir um pouco sobre o Evangelho de João, capítulo 2, versículo do 13 ao 22. E neste momento, para a gente iniciar, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Bom, a liturgia de hoje é dedicada, da Basílica de Latrão, nessa terça-feira, E vamos iniciar a leitura do Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai a casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostra para agir assim? E ele respondeu: Destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, amigos, nessa leitura de hoje, bem conhecida para todos, os judeus naquele tempo, o templo é um lugar privilegiado e também de encontro com Deus. Mas também existia aí os sacrifícios, as ofertas, naquela época. E todos levavam aquelas ofertas de sacrifício. Quem tinha poucas condições comprava uns pombinhos, aquele passarinho pequeno, outros davam ovelhas, os que tinham mais dinheiro, bois, E nesse momento Cristo foi e observou aquela parte, o que estavam fazendo no templo. O interessante nessa parte da leitura aqui no início, é que ele olhou assim, aquela cor de encontro, aquela multidão, aqueles bichos, mas só que ele viu que não estava certo. E é interessante aqui no versículo 15, ele faz assim, ele fala assim: fez então um chicote de cordas, quer dizer, fez um chicote de cordas. Um chicote para a gente fazer, a gente tem que trançar com calma, observando, até estar pronto. Porque um chicote ele não pega. Quando ele pegou para trançar, ele pegou as cordas, começou a trançar até transformar o chicote. Quer dizer, não foi de uma hora para outra. Ele já estava analisando,
né, o que estava ocorrendo lá no templo, e ele expulsou, derrubou bancas, espantou os bois, ovelhas, né, e pediu que todos se afastassem dali e falou a seguinte frase, né, ali no versículo 16: tirai isto daqui. Aí ele coloca bem forte logo disso daqui: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Quer dizer, o evangelho hoje fala também um pouco sobre a casa de Deus, aquele templo que é santo, né? Ali a gente não vai para comercializar, não vai para engrandecer o homem, né? Ou então o comércio. A gente lá vai para adorar a Deus, glorificar a Deus e glorificar tudo que acontece na vida da gente, tudo de bom ou de ruim, né? Que acontece na vida da gente tem que glorificar, porque tudo tem lição e missão na nossa vida. E Cristo, ele ficou com raiva e foi um dos momentos que ele colocou através da ação dele, chicoteando e derrubando as bancas dos comerciantes. O interessante também nessa parte, né, um pouco aqui lá embaixo, que ele fala sobre a destruição do templo. E no finalzinho ele fala sobre o templo, que é o templo do corpo dele. O templo do Espírito Santo é o nosso corpo. E é interessante que nessa leitura a gente tem que observar isso. Que Cristo, ele não quer ocupar o templo de pedra, mas o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Se a gente vai para um templo para comercializar, ou então você só vai chegar num templo para conversar, ou então não prestar atenção na palavra dele, ou então nos ritos que são sagrados para a nossa fé, o que você vai fazer nesse templo? Vai conversar, vai comercializar, vai buscar o centro daquele local para você, que é o errado. E Cristo, quando vê isso, a vontade dele é chicotear para você observar o que é que você está fazendo no templo. O templo é terra sagrada, o templo é santo, mas a gente vai se reunir lá, porque o centro do templo, o centro do nosso encontro na igreja é Deus. É glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não ao homem, não ao comércio, não a uma coisa diferente que não seja ele. Por isso que os evangelhos, né, os evangelhos e o Novo Testamento todo, coloca que a gente tem que colocar Deus como centro da nossa vida. E não o comércio, não a conversa, não o homem, e sim a Deus. E é interessante que ele coloca no final aqui: Deus não quer ocupar o templo, ou então edifícios. Mas no finalzinho ele coloca assim: mas o próprio coração do homem, o próprio corpo do homem. Essa é a mensagem central desse evangelho. Deus colocou como forte isso. E o interessante é que na leitura, os discípulos lembraram, né, dessa leitura logo que ocorreu a ressurreição de Cristo. Porque quando a gente todo domingo vai para a missa, ou então toda semana a gente vai para uma missa, a gente vai celebrar a Páscoa dele. E esse momento aqui da leitura que está colocando é o tempo de Páscoa. O tempo de Páscoa para nós é a ressurreição de Cristo. Ele deu a vida para a gente, mas também no terceiro dia ressuscitou. Como ele disse aqui, em 3 dias eu levantarei esse templo. Os fariseus lá estavam falando, os começam falando que demoraram 46 anos para construir o templo. Mas ele não estava falando templo de pedra, o edifício, mas estava falando templo do Espírito, que é o nosso corpo, que Cristo quer habitar, basta a gente deixar ele entrar. Em agradecimento a essa reflexão de hoje, né, vamos levar isso para nessa terça-feira, dia 9, e passar também para nossos irmãos. Vamos rezar o Pai Nosso, Ave Maria, em agradecimento a essa reflexão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos, sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente dia para todos e até a próxima, se Deus quiser.